Pessoal, Andraus 1, Atlético 2, estreia do Atlético no Campeonato Paranaense como visitante dentro da Arena da Baixada, vencendo o Andraus por 2-1, jogo que teve aí mais ou menos 5 mil torcedores na arena. Uma vitória tranquila do Atlético, complicada, digamos, no final por conta da pressão, mas mais uma coisa de umas falhas que o Atlético cometeu no jogo do que propriamente um crescimento do Andraus. O Andraus mostrou ser um time com algumas dificuldades, tem um ou outro jogador veterano, em especial o Luiz Carlos, mas é um time com algumas dificuldades. O Atlético mostrou um bom jogo, principalmente ali até a hora de fazer o segundo gol. No segundo tempo, o Atlético controlou bem o jogo, até mesmo depois do gol teve mais algumas chances, depois no finalzinho se desequilibrou principalmente defensivamente. O jogo tinha um pouquinho daquela coisa de um início de temporada com um time de jovens. É óbvio que você tinha Renan Peixoto, Dudu, João Cruz, os três em especial, já com mais rodagem, já não sentindo esse tipo de jogo, mas você tinha meninos fazendo seu primeiro jogo como profissionais, como o Matheus Soares, como o Claudinho e o próprio Felipe Schickett, que pode dizer que a gente viu uma reestreia dele com a camisa do Atlético. E ele me pareceu, no início do jogo, inclusive, o mais ansioso dos jogadores para tentar mostrar serviço. A gente fala tanto desse momento que é um vestibular da bola, e é realmente um vestibular para esses garotos que tentam encontrar espaço em elencos de times que agora vão disputar a Série A. O Atlético teve dificuldades para construir o placar até fazer 1-0, não porque tinha uma inferioridade em relação ao Andraus, mas muito por isso, por às vezes apressar um pouco a jogada, por às vezes tentar um pouquinho mais um passe ou mais um drible do que o necessário. E com isso, o Atlético demorou até abrir o placar, fez isso no final do primeiro tempo, com o Felipe Schickett no primeiro momento em que ele teve a serenidade no lance. E aí ele dominou, fez boa jogada e fez um belo gol, né? Chutou com muita qualidade. E com isso, o Atlético abriu o placar. E com isso, parece que a coisa se acalmou. E aí o Atlético volta para o segundo tempo com mais tranquilidade, com melhor rendimento em campo. E aí começa a dominar, começa a criar, começa a ter chances. Tem chances bem claras de fazer o segundo gol e faz o segundo gol com o Bruninho. O Bruninho era a grande atração do jogo. Menino de tudo ainda, um jovem jogador, de quem já se falava muito desde a base. Ele pula etapas, né? Ele poderia estar jogando no Sub-17, poderia estar jogando a Copinha, mas já estreou como profissional. E ele fez um belíssimo gol, né? Que ele dá o corte no zagueiro da equipe do Andraus e chuta no contrapé do Luiz Carlos, né? Ele chuta onde o Luiz Carlos não esperava que fosse a bola, tanto que o Luiz Carlos fica parado. Belo gol do Bruninho, e aí aquela coisa do noviciado, né? Tira a camisa para longe, acaba tomando cartão amarelo e logo depois, inclusive, é substituído. Mas o Bruninho foi a grande notícia dessa partida do Atlético. O Atlético do meio para frente é um time bem confiável, esse time alternativo, porque ele tem Diogo Riquelme, João Cruz, Dudu, Renan Peixoto, Bruninho, que é bom jogador, Schickett, que certamente vai ganhar ritmo, vai ganhar força com o gol que marcou nessa vitória. Mas do meio para trás, esse time tem dificuldades. O Claudinho é novato, não dá para reclamar dele, porque é o primeiro jogo dele, está começando. O Gilberto, da mesma forma, é bom lembrar que ele vem do Palmeiras, mas vai ser o primeiro jogo como profissional, mas teve muita dificuldade no jogo e a gente até imaginou que em um dado momento o Vitinho poderia aparecer até mesmo no intervalo para o segundo tempo no Atlético. E a dupla de zaga, que aí realmente é uma dificuldade. Não vejo nem o Abraão, nem o Lucas Beleze como zagueiros confiáveis para que o Odair utilize eles no elenco principal, tanto no Paranaense, em especial no Campeonato Brasileiro. O Matheus Soares, goleiro, vou tomar os deslizes dele no jogo, os erros dele no jogo, tanto no arremate do primeiro tempo, quanto no próprio gol do Andraus. Nas duas jogadas, ele rebate a bola para o centro, mas vamos tomar como um começo, é o primeiro jogo dele como profissional. Obviamente um saldo positivo do Atlético no primeiro jogo, primeiramente pela vitória, depois por Bruninho, por Schickett fazer talvez seu jogo de reestreia como profissional, mas, é claro, ficam esses pontos. E é claro, mais claro ainda, né? Os jogadores mais experientes, entre aspas, desse time, os dois zagueiros, são os jogadores que mais ficaram devendo nessa vitória. Jogo de visitante do Atlético na Arena da Baixada.
Um abraço.